Uma igreja evangélica no Santa Antonieta 2, na zona norte de Marília, foi furtada nas últimas horas. Levaram o equipamento de som e também da banda da própria igreja. A polícia está investigando. Foi sepultado em Campos Novos Paulista Marcelo Gomes Fontainha, 27 anos de idade. Ele foi assassinado com uma facada no peito pela ex-companheira em Assis. Na verdade, o Marcelo foi até a ex-companheira tentar a reconciliação. Não conseguiu, houve uma discussão violenta e a moça de 29 anos, agredida, acabou revidando com uma facada no peito do Marcelo, que não resistiu e acabou indo a óbito. O sepultamento confirmando foi em Campos Novos Paulista. Neste dia 25, também é lembrado o Dia da Mulher Negra. Você sabe por quê? Não? Então confira. Teresa de Benguela foi chamada de rainha. Comandou uma estrutura política, administrativa e econômica do Quilombo do Piolho, no atual estado de Mato Grosso, no século XVIII. Durante décadas, resistiu mantendo um sistema de defesa. Sobreviveu até 1770, quando foi aprisionada e morta. Teresa é um ícone. Mesmo assim, poucas são as referências a ela ou a tantas outras na nossa história. Por exemplo, Luísa Maim, mãe do abolicionista Luiz Gama, figura fundamental da revolta dos malês. Dandara, a esposa de Zumbi dos Palmares, dominava técnicas de capoeira e teria lutado ao lado de homens. Saurê Zumbi dos Palmares. Imaginar que essas mulheres elas tinham vindo escravizadas nos porões dos navios, né, submetidas a todas as formas de violência e que conseguiam aqui poder afirmar-se dentro de uma sociedade que tudo fazia para excluí-las. São muito especiais, muito extraordinárias. O período pós-abolição foi difícil para toda a população negra, com a ausência de políticas públicas e o empobrecimento das famílias. As mulheres negras acumularam trabalhos informais, especialmente o doméstico. Até hoje, segundo o IBGE, são elas que possuem os piores indicadores, com baixos salários e ocupações precárias. Esse silêncio sobre elas está, a meu ver, no pós-abolição. Né? O silêncio que se fez e toda uma série de medidas não necessariamente legais, né, que foram dirigidas à população negra no pós-abolição, tiveram um efeito bastante perverso nas possibilidades de afirmação dessa mulher negra já não mais escrava. Para marcar a data, o Dia da Mulher Negra, o evento especial aconteceu no Teatro Municipal. O futebol de luto e na região mais ainda. O ex-goleiro Valdir Pérez, sepultamento marcado para esta quarta-feira às 9 da manhã no cemitério Getsemane, em São Paulo. Houve uma decisão dos filhos de Valdir, após o infarto fulminante do último domingo. Embora nascido em Garça, aqui na nossa região, os filhos decidiram pelo sepultamento no Getsemane, onde o velório também aconteceu. Valdir Pérez começou sua carreira de goleiro profissional no Garça. Em 1970, ele foi adquirido pela Ponte Preta. E aí, profissional de vez. Em 73, já estreou no São Paulo, onde ficou por cerca de 12 anos jogando 620 partidas de forma oficial. Brilhou também na seleção brasileira, todo mundo sabe, foi o goleiro da Copa de 82 da Espanha, o goleiro titular quando a seleção era treinada por Tele Santana. Realmente vai deixar muita saudade. Vamos matar um pouco da saudade de Valdir Pérez, nascido em Garça, destacando Garça, toda a região e, é claro, como não, brilhando no futebol brasileiro também para o mundo. Valdir Pérez contou sobre o início da sua carreira. Em Garça, mas mudei, voltei para Garça e a gente jogava na preliminar do Garça profissional, que disputava a terceira divisão. E eu fui assistir o jogo do Garça profissional, estava na arquibancada, e o presidente João Bento veio correndo me procurar. Falou, você desce e se troca que você vai ficar no banco.
Aí ele me disse assim, na segunda-feira você passa aqui para assinar um contrato. Eu assinei um contrato profissional, teve um jogo amistoso. E no meio da torcida tinha um observador da Ponte, o seu Wilson Nery. Eu fui inscrito realmente como um jogador profissional da Ponte já em 1970, onde a Ponte foi vice-campeão paulista. Foi uma partida com o São Paulo no sábado à tarde em que a Ponte ganhou de 1-0 do São Paulo lá em Campinas. Eu joguei uma partida excepcional, isso fez com que o São Paulo se interessasse realmente na aquisição do meu passe. O São Paulo é uma equipe que dá condição de todo sentido para você desempenhar a sua função. Foi o degrau para mim ser convocado à seleção brasileira, quer dizer, aí eu fui para a Copa de 74, 78, 82, eu joguei quase 760 partidas pelo São Paulo, sou o segundo jogador que jogou com a camisa do São Paulo Futebol Clube, o Rogério praticamente passou agora, mas eu fico feliz pelo trabalho e pela recepção que eu tive no São Paulo. O pênalti, a responsabilidade é de quem vai bater. E se você tentar quebrar essa concentração de quem vai bater, você aumenta a tua porcentagem de defesa. Eu ia falar que o gol ia ficar menor, que eu ia crescer, que eu ia pegar, que não ia fazer gol. Já em 77, que foi o Campeonato Brasileiro, foi 0-0 prorrogação e foi para os pênaltis. Eu também trabalhei nesse sentido de provocar, de exigir, de tirar aquela concentração. E você vê que foi um negócio que todo mundo diz, mas os 3 pênaltis foram batidos para fora. E ali nós fomos campeões brasileiros de 77. Eu fui como terceiro goleiro da Copa 74, 22 anos como goleiro numa seleção, é um negócio assim fora de série mesmo, porque é difícil. O Leão retornou e foi titular em 78. Entrei na lista dos convocados e também participei da Copa do Mundo como terceiro goleiro. Fiquei uns 2 jogos dentro no banco. E em 82, a partir daí eu assumi a posição de titular e fui até o final da Copa do Mundo, onde a gente perdeu para a Itália. Perdemos esse jogo de 3-2, um jogo que marcou. Foi uma tristeza muito grande no Brasil todo aí pela perda realmente daquilo, porque todo mundo acreditava, inclusive todos nós jogadores, que aquela seleção seria campeã do mundo. Pois é, foi a seleção tida como inesquecível mesmo. E Valdir era o goleiro titular. 12 anos no São Paulo, com quase 620 partidas de forma oficial. Aliás, na partida do São Paulo, nesta segunda-feira no Morumbi, no empate com o Grêmio em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro, houve uma homenagem especial, o luto pela morte de Valdir Pérez. A Prefeitura de Garça decretou luto oficial de 3 dias. E com a morte lamentável do Valdir, o susto com o goleiro, ou ex-goleiro Marcos do Palmeiras e também da seleção campeão do mundo, foi submetido a uma cirurgia de emergência do coração em razão de um problema na válvula mitral, como a gente debateu aqui com o cardiologista Paulo Moreira. Está tudo bem com o Marcos, já saiu da UTI do Hospital do Coração em São Paulo e em breve vai ter alta. Temos também uma notícia lamentável envolvendo jogador de futebol aqui da nossa região e que passou aqui por Marília. O meia Ederson do Flamengo, você vê ele aí na foto, 31 anos de idade, está com câncer no testículo, vai ser submetido a uma cirurgia de emergência e depois todo aquele tratamento para a recuperação de uma vítima com câncer. O Ederson é de Parapuã, passou aqui pelo Expressinho Santa Fé de Marília, até chegar ao Flamengo do Rio de Janeiro. A gente está também na torcida pelo Ederson. Para fechar o programa, 25 de julho, dia de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas, o dia dos motoristas. A gente tem que convidar uma autoridade especialista em trânsito, Marcos Farto. Boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Bem, o dia do motorista, eu faço a pergunta de cara. Por que o Brasil um campeão mundial na violência no trânsito? O que tem que ser feito para se melhorar esse quadro? Bom, nós temos que
dizer que, infelizmente, o governo ele não tem a mesma visão que o público tem a respeito do trânsito. Pouco se investe e, quando há alguma adequação, é de maneira punitiva, com sanções cada vez mais severas, com valores de multas cada vez mais altíssimos e aquele feedback onde a sociedade deve receber o retorno daquele valor que é direcionado para os cofres públicos em razão das autuações, ele pouco existe ou quase nunca. A questão da educação, campanhas educativas, nós quase não as vemos. Nós vemos muito pouco investimento nessa gerência de fiscalização, ou seja, investe-se cada vez mais em radares, em equipamentos, mas na prevenção você não vê esse investimento, o que gera, consequentemente, uma imprudência. A imprudência leva a um acidente e o acidente a uma fatalidade. Praticamente todo acidente seria evitável se o motorista dirigisse como é necessário, com a sua educação e o respeito dentro da legislação. Porém, como não existe respeito à legislação, Zé Henrique, as pessoas acabam sendo punidas cada vez mais com multas severas e pouco há na questão da educação em conhecer a lei, em adequar e perceber que a vida humana vale muito mais do que uma simples infração. Seja o ato de atender um telefone, seja o ato de avançar um semáforo vermelho ou de exceder a velocidade. São questões simples de se resolver, evitando através da conscientização, mas que têm um custo altíssimo. Quando não se paga com a vida, paga-se num leito de hospital ou até mesmo atrás das grades. Infraestrutura. Nas rodovias, problemas, buracos. Nas ruas das cidades não é diferente. Temos a realidade aqui em Marília também. Sinalização de trânsito. Isso tem que ser melhorado urgentemente. Não falo. Sim, tudo é muito precário, Zé Henrique. Se nós olharmos para a cidade de Marília, eu, como sempre, venho pesquisando e fazendo algumas notificações e orientações. De 2010 até hoje, nós tivemos em Marília 230 fatalidades, 230 pessoas morreram no trânsito. De janeiro até agora, mês de julho, foram 1.000 atropelamentos na cidade de Marília. Então nós começamos a perceber que é uma soma de, outras vezes, descaso ou de falta de conhecimento. A sinalização ela é precária, realmente existem muitos buracos na via pública, nós temos um pouco efetivo de fiscalização, ficando somente a Polícia Militar responsável para isso e para tantas outras coisas. Então, é uma situação que eu tenho que trabalhar de maneira proativa. Quando há um investimento na educação, a polícia pouco trabalho vai ter no trânsito, os agentes de trânsito terão pouco trabalho em relação à fiscalização e a sociedade vai viver mais, porque infelizmente são 230 famílias que choram e amargam a ausência de um pai de família, de um filho, de uma mãe que saiu para trabalhar, passear e não mais voltou por conta de uma fatalidade. Um problema cada vez mais sério, o abuso dos motociclistas no trânsito. Sim, nós percebemos que o motociclista ele não é lapidado tanto quanto deveria. Infelizmente, você tem um cenário de educação para o motociclista comum. Hoje, um jovem de 18 anos, quando tem a sua permissão para dirigir na mão, ele a tem depois de 20 horas aula práticas, ele já vai para o centro de formação sabendo pilotar uma moto, porque alguém lhe ensina de maneira inadvertida, isso causa um prejuízo para o instrutor no ato de ensinar, e assim que ele sai da aprovação do exame, ele já pode pegar uma motocicleta de 1000 cilindradas, porque não há limites quando se tem uma permissão para dirigir nas mãos na categoria A. E ele ainda acha que pilotar uma motocicleta é uma aventura, quando na verdade não é. Nós temos uma séria consequência na cidade de Marília de jovens que ficaram mutilados em plena fase produtiva de 18 a 35 anos por conta de um acidente de trânsito que poderia ser evitado. Ao exceder velocidade, fazendo manobras irresponsáveis, nós vemos no dia a dia nosso, principalmente nos finais de semana, muitos entregadores
de pizza, lanche, fazendo aberrações com suas motocicletas por conta da necessidade de um extra para bancar, subsidiar as famílias, mas que basta uma falha deles nesse excesso e nesse abuso por parte de uma grande maioria, eles não retornam para casa, e se retornarem, poderão retornar mutilados, ou numa cadeira de rodas, ou sem um membro, ou até mesmo sem a própria vida. Muito bem. Obrigado, Marcos Farto, especialista em trânsito, pelo seu comentário nesse Dia dos Motoristas. E uma informação final, está aqui, chegou agora, CNH Digital é a novidade que vem por aí, vai valer a partir de 2018. CNH terá a versão digital a partir de fevereiro de 2018. O motorista que esquecer a CNH em casa poderá se identificar por um aplicativo de celular e evitar a multa. Agora a gente vai querer, na prática, conferir se vai funcionar. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento. Dausti faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.